E aí, galerinha, espero que todas e todos estejam bem, né? Na medida do possível, a gente sabe. Meu nome é Thiago Mattioli, eu sou professor de Sociologia e Filosofia da Rede Santa Mônica Centro Educacional. Eu queria fazer um charme com vocês, um mistério, né? Começar a falar sem necessariamente dizer qual é a nossa matéria, mas pelo nosso slide vocês já vão ver de que a gente vai falar, né? E hoje a gente vai falar de filosofia. A gente está vendo aí a imagem, né? Era uma pergunta de prova, qual era a relação entre Sócrates e a filosofia? E alguém respondeu, desenhou Sócrates e a filosofia numa relação de amor, a pessoa tomou 0, né? Mas ela não está de todo errado, né? Sócrates tinha uma relação de amor, se não tanto com a filosofia, pelo menos com o conhecimento. Né? A tradução literal de filosofia é o amor pela sabedoria, o amor pelo conhecimento. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Né? Evidentemente, se vocês quiserem falar de amor, tem que falar com o Marcinho. Mas se for para falar de amor pelo conhecimento, vem comigo que eu vou deixar vocês na boa para o Enem. Né? E hoje a gente vai dar ênfase em como que a filosofia, ou em alguns assuntos, que vão contribuir para vocês fazerem a prova daqui a alguns dias. Né? Então, antes de começar a falar do conhecimento de filosofia em si, eu queria trazer um elemento que é interessante para a gente refletir sobre as questões de humanas como um todo. Né? São 45 questões de humanas, e muitas delas, se não todas, com texto, né? Algumas com imagem, na verdade. E muitas vezes vocês vão ver 45 questões com texto, bate aquela preguiça, né, de ter que ler, além das opções e o enunciado, ter que ler os textos. Né? E aí a gente vai fazer a prova com aquela raiva dos textos. Mas eu queria deixar bem claro para vocês aqui é o seguinte, aqueles textos que estão lá, eles são seus aliados. Né? A gente não tem que ver aqueles textos como adversários, como algo chato a ser tratado. Porque são aqueles textos que quando vocês chegarem numa questão e ficarem com dúvida em duas entre elas e falar, cara, não é possível, essa questão está errada, porque as duas estão certas e vocês não sabem como é que saem dela, volta no texto. Muito provavelmente alguma palavra das opções, alguma palavra do texto vai dar a pista necessária para vocês escolherem a questão correta, a opção correta. Né? Então vamos tratar os textos como nossos aliados, não como adversários. A gente vai fazer uma questão, vocês vão fazer uma questão, e aí caso dê aquele branco, vocês não lembrem, estava na ponta da língua, Sócrates, né? Qual é o método de Sócrates? Não vem maiêutica de jeito nenhum na cabeça de vocês. Volta no texto, lê ele com calma, o Enem exige de vocês essa competência da interpretação, né? Essa habilidade da interpretação. Então, no momento de branco, de dúvida, no meio de 45 questões, volta lá, vai no texto, que muito provavelmente vocês vão encontrar uma luz para vocês acertarem aquela questão. Tá? Então a gente vai começar falando de humanas de um modo geral, dessa prova, e daqueles textos que estão lá. Eu sei que vai bater uma preguiça, o cansaço já está maior do que o normal, mas encarem os textos como aliados, tá? Não como adversários, não leiam com raiva, né, com desânimo, etc. Vai nele, que ele vai dar várias respostas necessárias para vocês. Beleza? E para a aula de hoje, entrando nos conteúdos específicos de filosofia, a gente vai tratar de grandes etapas da filosofia, né? Filosofia antiga, passando pela filosofia medieval, filosofia moderna e fechando a nossa aula de hoje com filosofia contemporânea, tá? Então, começando, William, sobe para mim, por favor. A gente vai falar de filosofia antiga, né? Esse quadro famosíssimo é a Escola de Atenas, pintada por Rafael de Sanzio durante o Renascimento, né? Nele a gente vê representado uma série de filósofos. No centro deles está Platão, apontando para cima, e Aristóteles apontando para baixo. Ali um pouquinho do lado do Platão, de verde, meio careca, está Sócrates. Deitado ali está Dionísio. A gente também pode ver... Dionísio não, desculpa. Está o filósofo cínico, esqueci o nome dele agora. Diógenes, né? E nesse quadro a gente também tem Heráclito e Parmênides. Então a gente tem essa escola de Atenas aí com uma série de pensadores que configuram a filosofia antiga, né? E é nela que a gente vai focar. A gente não vai falar da filosofia antiga como um todo, mas a gente vai focar em Aristóteles, né? Dá uma olhada nessa questão aí, galera. É uma questão que fala da virtude por Aristóteles, né? Eu não vou ler o texto inteiro, mas no final está assim: e aos hábitos dignos de louvor chamamos de virtude, né? E o enunciado em Aristóteles, o conceito de virtude ética expressa a... De todas essas opções, eu já vou adiantar para vocês que a questão correta é a letra A.
né? Se a gente chegou na questão B e viu ali propósitos privados, e a gente sabe que o Aristóteles vai dizer que o ser humano é um animal político, né? Que ele é dotado do logos, da capacidade de raciocínio e comunicação para construir as melhores regras através do diálogo e do debate, da argumentação para uma sociedade, a gente sabe que o foco dele não vai ser os interesses privados, né? Então a gente pode deixar a B de lado, a questão da divindade também podemos deixar para trás, né? Afinal, a filosofia vai se constituir como uma forma racional de encarar a realidade, né? Se a gente for para a letra D, talvez dê uma dúvida, né? Nessa questão de paz interior, mas se a gente se aprofundar um pouco mais na filosofia antiga, a gente vai ver que o tema da felicidade, da paz interior, é o grande assunto das filosofias helenísticas, das correntes filosóficas helenísticas, né? O epicurismo, o estoicismo, o próprio cinismo, que eu citei ali do Diógenes, que está na escola de Atenas, né? Enfim, do ceticismo. Não tem a ver com Adorno nem beleza. A virtude, então, para Aristóteles, ela vai ser caracterizada pela associação ao bem comum. Toda virtude ética justa, toda ação ética justa e virtuosa, ela vai visar o bem da comunidade, não o bem individual, né? Esse conceito de virtudes é fundamental para Aristóteles, e ele tem uma outra dimensão que a gente vai ver agora, né? William, pode voltar para mim, por favor? Eu imagino que vocês conheçam esse brasão que está aí, né? É o brasão de Hogwarts, com suas 4 casas, o leão de Grifinória, o furão, se eu não me engano, do Lufa-Lufa, né? A árvore de Corvinal e a cobra de Sonserina. Para quem gosta de Harry Potter, sabe que os alunos, quando eles vão a Hogwarts, eles são selecionados para cada uma dessas casas, né? E eles são selecionados por estarem compartilhando ou serem dotados de um certo atributo ou qualidade associada a cada uma dessas casas, né? Se a gente for perguntar qual é a virtude que leva, qual é o atributo que leva alguém para Corvinal, é a inteligência. E para Lufa-Lufa, eu sei que vocês vão estar olhando e vão estar pensando, Lufa-Lufa é o cara que é trouxa, né? É o cara que não tem virtude. Eu sei que vocês vão zoar quem se identifica com Lufa-Lufa, né? Mas a gente pode dizer que quem vai para Lufa-Lufa são aquelas pessoas fofas, queridas, ou então aquelas pessoas leais, né? Para Grifinória, alguém vai dizer, são os protegidos do Dumbledore. Mas para além de protegidos do Dumbledore, a gente pode dizer que quem vai para Grifinória é quem tem coragem. E para Sonserina, talvez vocês estejam dizendo aí, Sonserina não tem ninguém presta, é hipocrisia, é falsidade, né? Mas a gente pode imaginar que algum atributo positivo leve alguém para Sonserina. Eu vou propor para vocês que seja ambição, né? Mas alguém pode perguntar, ambição é uma virtude? Talvez a noção geral de virtude deixe a gente em dúvida se a ambição é ou não efetivamente uma virtude, né? Mas vamos imaginar que a gente está numa resenha, Aristóteles está aqui trocando uma ideia com a gente nesse papo, a ambição é uma virtude? Não é. Aí chega o Aristóteles e vai dizer, olha galera, a parada é a seguinte, todas essas características que estão aí podem ou não ser uma virtude, inclusive a ambição. Porque a virtude não está na qualidade que é exercida, né? A virtude está em como a gente realiza determinada qualidade, né? O foco e outra dimensão da noção de virtude para Aristóteles, que é um conceito importantíssimo que parcialmente foi contemplada por aquela questão e a gente pode complementar agora, é a ideia da justa medida. É o mediano, é o equilíbrio entre a falta e o excesso que tornam qualquer tipo de qualidade virtuosa. Se a gente pegar a coragem, a ausência da coragem é a covardia, mas até o excesso de coragem deixa de ser uma virtude, porque se a gente é destemido demais, a gente passa a botar a nossa vida em risco, né? Se a gente é leal demais, a gente pode deixar de fazer valer as nossas vontades e aí sim agir como um trouxa. Mas se a gente também não tem lealdade, quem é que vai confiar na gente? Então o que o Aristóteles diria pra gente é o seguinte, sim, a ambição ela pode ser uma virtude, assim como a coragem ou a inteligência também podem ser uma virtude. Se vão ser ou não, tudo vai de como ela é exercida, alcançando a justa medida e o equilíbrio, né? Chegou em Aristóteles, viu alguma questão, não lembra? O exercício, o hábito, a justa medida, a excelência vem desse equilíbrio que a gente encontra no exercício. E esse equilíbrio a gente só encontra na prática, né? A gente poderia até complicar um pouquinho e a gente vai falar assim, e o amor? O amor é uma virtude? Né? Se a gente pegar aquela música, não sei se vocês conhecem Sorriso Maroto, eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou, parece que a gente já está dependente um do outro. Isso é amor. O Bruno vai dizer que isso é amor. Se o Aristóteles estivesse aqui com a gente, ele ia mandar a gente mudar essa música. Em vez de afirmar que é amor,
a gente deveria se perguntar, isso é amor? Algo que vicia, que nos torna dependentes, que nos tira a liberdade, isso pode ser amor? É uma questão que Aristóteles faria, porque ele está preocupado justamente com essa justa medida. Tudo que foge dela é vício, é defeito, e a gente deve fugir dali porque tira a gente do nosso elemento da liberdade. Beleza? Vamos dar um salto agora? William, por favor. Filosofia medieval, né? A gente está vendo aí Santo Agostinho, e a gente vai falar de uma questão de Santo Agostinho sobre a origem do mal. Também não vou ler o texto todo, vou pegar o finalzinho. Né? Ele vai dizer, ele Deus, fonte suprema de bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Né? Então, para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, por quê? O surgimento do mal é anterior à existência de Deus? Não. Agostinho vai dizer que não existe antes e depois de Deus. Deus vive na eternidade, a eternidade é um eterno presente. O que tem antes e depois é o tempo que corre na vida humana. Né? Para Deus é a eternidade é um constante presente, não existe antes e depois para Deus. Existe sempre o hoje. O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. Nada que exista na realidade independe de Deus. Ele pode até não ter criado, mas ele decidiu não criar. E a gente vai ver por que ele decidiu não criar o mal. Deus apenas transforma a matéria que é por natureza má. Deus é a origem de tudo. Então ele não só transforma a matéria, ele cria a matéria. Né? Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. E é essa mesmo. Né? Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal? Claro que não. E aí a resposta certa dessa questão é, por ser bom, Deus não pode criar o que é o oposto, que é o mal. Se Deus não cria o mal, ele que é eterno, onipresente, onipotente, da onde que vem o mal? Né? William, por favor. E a gente está vendo aí o Darth Vader, né? O mal, talvez encarnado aí na nossa cultura pop. E quando a gente se pergunta para Agostinho, se não foi Deus, quem foi que criou o mal? E Santo Agostinho vai dizer, a origem do mal está no livre-arbítrio. Né? Deus criou o ser humano livre para tomar suas próprias decisões. Deus, na sua infinita misericórdia, jamais iria criar indivíduos programados para só fazer o bem. Né? Então ele nos deu a liberdade de fazer escolhas. E escolher entre o bem e o mal. O custo dessa liberdade foi a existência do mal no mundo. Mas Deus nos deu esse dom, que é o dom da liberdade. Todo mal que existe, seja moral, seja físico, vem do livre-arbítrio. Né? A fonte do mal, está escrito aí, são as escolhas erradas, feitas atendendo aos desejos descontrolados por bens temporários. Temporários porque Deus é eterno. Qualquer decisão que a gente tome que nos afaste de Deus está nos atraindo e nos aproximando do mal e do pecado, porque são bens temporários. Lembra que a gente estava falando do antes e depois de Deus que não existe, porque Deus é o eterno presente? Aqui também isso acontece. Tudo aquilo que toma a nossa atenção porque é algo que a gente pode perder, isso nos aproxima do mal. Quando a gente pensa no Darth Vader, né, foi quando o Anakin Skywalker começou a temer a morte de Padmé, que ele se tornou mais suscetível para o lado escuro da força. Né? Ele deixou de conseguir exercitar esse equilíbrio entre o bem e o mal, né? Entre essa comunhão com a força, que é perene, para quem vê Star Wars, e se permitiu deixar levar para o lado escuro a partir do momento que esses desejos por bens temporários tomaram ele. Né? É o que Agostinho ia falar para a gente se ele estivesse aqui trocando uma ideia com a gente. Ele ia falar, ó, o Anakin virou Darth Vader por causa disso aí. Já falei isso há séculos. Ele não se ligou, e aí virou o Darth Vader. Né? E aí todo o mal no mundo, então, vai dizer o Agostinho, vem do nosso livre-arbítrio. Mas alguém pode dizer, e as grandes catástrofes? Da onde que vem? Se são fenômenos naturais e as nossas doenças? O Agostinho vai dizer, também vem do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio de Adão e Eva, que optaram por comer o fruto proibido. E aí deixaram de compartilhar da eternidade, da perfeição do Éden. E assim, do momento que eles caem do paraíso, eles desencadeiam no mundo e no nosso corpo todos os males físicos. E a origem do mal, mesmo física, vai dizer Santo Agostinho, é o livre-arbítrio. Beleza? E aí a gente vai dar mais um salto agora, William, por favor, e vamos falar da filosofia moderna. Né? A gente está vendo aí Descartes, né, e na sua forma Lego, eu botei, né, essa legendinha, a filosofia moderna em todos eles, mas está escrito bem no campinho ali na tela, né, em inglês, The Father of the Modern Philosophy. Né, então vamos dar mais um salto nessa história, né, e vamos falar da filosofia moderna.
não tem aquela caixinha de texto ali indicando, né? Mas a gente vê ali no topo, no pé da figura, o Descartes, o pai da filosofia moderna, né? Mais uma questão que a gente vai trabalhar, dessa do Enem de 2016, né? Tem um texto do Descartes, que eu não vou ler também. Vou direto para o enunciado. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da investigação de natureza empírica. Não, a gente vai ver que isso é o Hume e o Bacon que vão defender, né, nessa dualidade da filosofia moderna entre racionalistas e empiristas. A retomada da tradição intelectual, não. O Descartes está falando, o fato da gente ler os autores não torna a gente filósofo ou matemático, se a gente não efetivamente encarar esse conhecimento, né? Nascer a imposição de valores ortodoxos, a gente pode até ver se o Descartes vai fazer isso. Mas não é o tema dessa questão e é uma discussão filosófica um pouco mais sofisticada, né? A autonomia do sujeito pensante é uma boa e a liberdade do agente moral. A questão que está posta não é uma questão de ordem ética, né, do certo e do errado. É uma questão do conhecimento. Então a gente pode deixar aí o agente moral de lado e falar da autonomia do sujeito pensante. E essa autonomia do sujeito pensante é o fundamento de toda a filosofia Descartes, né, em alguma medida da nossa própria filosofia moderna. A gente está vendo aí o Chapolin, né, canta em alguma medida perguntando se hoje vocês estão mais negando as aparências ou disfarçando as evidências, né? Ele está remetendo a gente para evidências e nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, né? Eu sei que eu canto muito mal, então não façam a prova como eu canto. Foca só no conteúdo que vocês vão se dar bem, eu vou deixar vocês na boa, né? Mas, se por um lado Estãozinho e Chororó estão chamando a atenção para a gente negar as aparências e disfarçar as evidências, o Descartes ele vai inverter essa lógica, né? Para o Descartes, a gente deve sim negar as aparências, mas jamais disfarçar as evidências. Pelo contrário, a filosofia do Descartes é, em alguma medida, a busca pela evidência indisfarçável, né? E ele encontra essa evidência indisfarçável. Que evidência é essa? O famoso cogito, né? O penso, logo existo. O cogito, né? Penso, logo existo, né? O Descartes quer saber qual é a verdade mais básica de toda a possibilidade, que fundamenta toda a possibilidade de conhecimento. E essa verdade é o penso, é o cogito, né? Ele vai começar negando as aparências na sua busca pela verdade e aplicação da dúvida metódica, né? Ele vai começar dizendo, eu devo deixar de lado todas as impressões e opiniões e dados sensoriais que eu acumulei até hoje. Né? E ele vai questionar que mesmo os dados sensoriais, eles trazem em algum momento verdades para a gente, né? Mesmo um relógio parado está certo 2 vezes por dia. E aí ele vai trazer um segundo argumento, ele vai falar, e se eu estiver sonhando? Né? Eu vejo que nos sonhos, uma série de coisas que os sentidos trazem para mim, eu vejo de modo diferente, né? Então, se eu estiver sonhando, talvez os sentidos percam até suas possibilidades de validade. Aí o Descartes vai dizer, mas mesmo quando eu sonho, as verdades lógicas e matemáticas, elas continuam prevalecendo, né? 2 e 2 são 4 e um triângulo tem 3 lados mesmo nos sonhos. Então, ainda que eu esteja sonhando, eu não consegui suspender todas as minhas verdades. E o Descartes vai assumir seu argumento radical. E se existir um Deus maligno que me engana, que 2 e 2 são 4 e um triângulo tem 3 lados, né? Me engana de tudo aquilo que eu acho que é verdade. Eu vou ter a certeza de quê? E o Descartes vai dizer, bom, se existe um Deus maligno, ele precisa pelo menos que eu pense para me enganar. E se eu penso, eu existo. Essa é uma verdade. Né? Porque mesmo um Deus maligno precisa de uma evidência indisfarçável para agir. E essa evidência é qual? É o penso, logo existe. É a autonomia do sujeito pensante, que estava falando na nossa questão anterior. Né? Depois o Descartes vai reconstruir esse trajeto todo e vai dizer que se Deus existe, ele não pode ser maligno, porque Deus é necessariamente bom. E que a verdade lógica e matemática ela é a base de toda a nossa ciência, né? Não à toa a gente tem tanta matemática na grade do currículo escolar e do ensino médio, né? Essa necessidade do desenvolvimento de uma perspectiva científica nos nossos adolescentes traz uma ciência fundada na matemática. O Galileu vai dizer que o grande livro da natureza é escrito em linguagem matemática. Né? Então, esse é Descartes, e essa é a autonomia do sujeito pensante, manifesta no famoso cogito ergo sum, penso, logo existo. Tá? Na filosofia moderna, eu vou me manter mais um pouco e vou trazer mais um autor, que é o Kant,
né? Porque eu quero trazer para vocês que o conhecimento da filosofia numa prova do Enem, ele não se aplica só às questões de filosofia. O conhecimento filosófico, ele pode auxiliar vocês na produção textual, na escrita de uma boa redação. Né? A filosofia, como a sociologia, a história e mesmo a geografia, elas podem dar muitos subsídios para tornar um texto mais coeso e mais consistente. Né? E para isso que eu vou trazer o Kant, por exemplo, para ilustrar isso. Algumas noções do Kant que a gente vê no ensino médio, né? A questão da maioridade, do esclarecimento. A gente pode se questionar quando que a gente entra na maioridade. O Kant amplia essa discussão para a humanidade como um todo. Quando a humanidade alcança a maioridade? O iluminismo ou o esclarecimento. E o que caracteriza essa maioridade? A capacidade que a humanidade tem de produzir suas próprias justificativas de modo racional, sem depender das justificativas oferecidas pela Igreja. Né? Então a gente pode associar essa questão de maioridade a todo tempo no uso autônomo da razão. E fazer essa conexão com Kant, dependendo do tema de redação que cai, algum tema sobre juventude, essa discussão do Kant, a gente pode fazer uma costura e trazer ela para a experiência individual de cada um, na produção textual. Ou ainda a questão de dignidade humana do Kant. Né? Dignidade humana é uma noção desenvolvida desde a Idade Média, com Piccolo della Mirandola e alguns pensadores católicos que estão querendo distinguir os seres humanos dos animais. Né? O que diferencia os seres humanos dos animais perante Deus? Há toda uma discussão que eu não vou resgatar, mas o Kant traz uma definição de dignidade humana fundamental, inclusive, para os direitos humanos, né? Que é uma das competências necessárias para a redação do Enem, que é a noção de dignidade humana. A noção de dignidade humana do Kant é aquela segundo a qual nenhum ser humano pode jamais ser um meio para a obtenção de fins por outro ser humano. Né? A dignidade humana é o respeito de um modo que um ser humano sempre vai ser o fim das nossas ações éticas e morais. Então, trabalhar essa noção de dignidade humana na redação do Enem pode dar um caldo bem legal e tornar um texto bastante consistente e aproximar vocês de uma redação nota 10. Né? E mais especificamente, para atender aquele critério do repertório de autoria sociocultural produtiva, que os corretores das redações vão buscar isso, ou as famosas citações, tem uma muito clássica do Kant, né? O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Evidentemente, vocês não vão pegar essa citação e jogar no texto no meio de nada. Né? Vocês vão articular ela com argumento, e aí vocês podem usar a citação direta, citar o Kant, referenciar o Kant, e atender a esse critério, desse domínio de um conhecimento legítimo do contexto no qual a gente vive. Né? Então, a gente pode, e a ideia dessa reflexão do Kant foi mostrar que a filosofia ela pode ser útil não só na resolução das questões de filosofia, mas até mesmo na elaboração de um texto de redação. Beleza? E para fechar, a idade contemporânea, né? A filosofia contemporânea. E para falar de filosofia contemporânea, a gente que só falou de homem até agora, eu resolvi trazer uma filósofa. Né? Já estava mais do que na hora, a gente passou séculos falando somente de homem pensando. Vamos falar um pouco de mulher agora na questão da idade contemporânea? Né? E da filosofia contemporânea? A gente poderia citar outras, né? Eu podia ter trazido a Hannah Arendt, ou a Judith Butler, ou a Bell Hooks, ou a Angela Davis. Né? São todas referências recentes, ou no Brasil, Marilena Chauí, né? O que não tem a produção feminina. A gente pode se perguntar por que elas demoraram tanto para aparecer. A gente vai falar de todo um sistema de poderes simbólicos, né, que negaram a voz às mulheres durante séculos. E nada mais do que justo que no momento da filosofia contemporânea a gente traga para a nossa reflexão uma filósofa. Né? E a gente vai trazer aí Simone de Beauvoir, uma questão do Enem de 2015, né, que gerou até uma certa polêmica em cima da frase "ninguém nasce mulher, torna-se mulher", que é a frase que a gente vai analisar no próximo slide. Nesse momento, quando a gente olha essa questão, a pergunta é, né, o enunciado, o comando. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca, a resposta correta é a letra C, a organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Né? Mas vamos nos deter melhor um pouco nessa ideia de que não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? O que a Simone de Beauvoir está falando é que
Aí gera muitas dessas interpretações ambíguas e dúbias, né? A ideia de que o indivíduo vai nascer num corpo de homem e ao longo do tempo ele vai se tornar uma mulher. Não é nada disso que a Simone de Beauvoir está falando, né? Nessa imagem que a gente tem aí, o que a Simone de Beauvoir está falando é que uma série de atributos que são comumente associados às mulheres, como fragilidade, como a indefesa, né? Ser sentimental demais, ou ter como grande atributo a beleza, ou a insegurança, ou ser caracterizada por falta de autocontrole, a Simone de Beauvoir está falando, nada disso é determinado biologicamente no corpo da mulher. Quando a Simone de Beauvoir está falando que tornar-se mulher é incorporar por meio da socialização numa sociedade de valores patriarcais aqueles atributos que a sociedade incute à mulher. Então a mulher, por ter nascido num corpo de mulher, vai dizer Simone de Beauvoir, não é frágil, não é submissa, não é sentimental por questões biológicas. Se esses comportamentos são reproduzidos ao longo do tempo, é porque a sociedade ensina a essas mulheres que para serem aceitas é preciso reproduzir esse tipo de comportamento. Né? Da onde que a Simone de Beauvoir está saindo para chegar a essa ideia? Antes de mais nada, Simone de Beauvoir é uma filósofa existencialista, né? E parte desse pressuposto, desenvolvido pelo Sartre, que era o seu companheiro, de que a existência precede a essência. Né? O que o Sartre está dizendo, em alguma medida? Que nenhum aspecto do comportamento humano está determinado de nascimento. Seja biologicamente, seja religiosamente, espiritualmente. Né? Tem uma charge muito legal, uma vez do Calvin, né? Não sei se vocês conhecem o Calvin e o Haroldo. E aí eles estão conversando e o Calvin pergunta para o Haroldo, Haroldo, você acredita que o seu destino é regulado pelas estrelas? O Haroldo vai dizer que não. E o Calvin diz, eu acredito. E o Haroldo olha para aquela cara espantada, como assim o Calvin acredita que o destino dele é governado pelas estrelas? E o Calvin vai dizer, é muito mais confortável quando a gente coloca a responsabilidade pelas nossas ações em forças que a gente não controla. Né? O que os filósofos existencialistas e a filósofa Simone de Beauvoir está chamando a atenção para a gente é que a gente não tem uma essência que nos torna único, não é uma essência abstrata. O que nos torna único é o conjunto de experiências que só a gente viveu. É isso que nos torna único. A gente pode compartilhar experiências, mas esse conjunto todo ao longo de uma trajetória define somente a mim como Tiago e a vocês, cada um de vocês que estão assistindo a aula. Né? Então a essência, vai dizer o Sartre, se é que ela existe, ela vem do conjunto de experiências que a gente vive. Ele aplica isso para a humanidade como um todo. E a Simone de Beauvoir vai desdobrar. Se não existe essência humana, não pode existir essência humana. E esses comportamentos são internalizados ao longo da vida num processo de socialização nas sociedades ocidentais que a gente vive. Né? E não só ocidentais em alguma medida. Então o gênero é formado dentro de um contexto cultural, não é determinado biologicamente. Quando ela diz determinado biologicamente, são aquelas características comportamentais não tão ligadas ao sexo feminino. Não é que alguém vai nascer num corpo de homem e vai virar mulher no decorrer da vida. Tá? Então, até para a gente desfazer esses mal-entendidos e para a gente poder lidar com uma questão como a gente viu anteriormente, é fundamental a gente entender esse contexto da onde parte Simone de Beauvoir ao afirmar que não se nasce mulher, torna-se porque esses atributos imputados às mulheres, na verdade, são aprendidos, não determinados biologicamente. Beleza? E depois de tantos séculos de história da filosofia, para a gente tentar resgatar de modo muito rápido que cai no Enem, a gente vai fechar com um pensador moderno, né? Com Kakashi Hatake, também conhecido como ninja que copia. Né? Depois dessa aula curta, e com tanto conteúdo, a gente podia perceber, e ele vai falar com o Naruto em algum momento. Você não entendeu, você acha que entendeu, isso quer dizer que você não entendeu, entendeu? Eu acho que não dá nem para entender essa frase. Mas eu não tenho dúvida de que vocês compreenderam, entenderam bastante a aula e vão pegar essas dicas e aproveitar muito bem na próxima prova na prova do Enem, que é daqui a alguns dias, né? E aí, para fechar, agora sim, eu vou trazer uma referência mais séria agora, para além da brincadeira com o Kakashi. Né? Quem é meu aluno, quem é minha aluna, nas unidades em que eu trabalho aqui, já me ouviram falar dessa música, seja no início do ano, seja no fim, ou quem já foi meu aluno ou já foi minha aluna. Né? Tem uma música do Almir Sater e do Renato Teixeira que eles vão dizer, cada um compõe a sua história e cada um carrega em si o dom de ser capaz e o dom de ser feliz. Eu não tenho a menor dúvida, né, tomando os alunos e as alunas que estão nos vendo, pelos meus alunos e as minhas alunas, que todos vocês e todas vocês são dotados
desse dom de serem capazes e serem felizes. E não é a capacidade de vocês, nem o talento, nem a inteligência que está em jogo na prova do Enem daqui a alguns dias. É a capacidade que vocês têm de responder questões, né? De reproduzir fórmulas. Não é o talento nem a capacidade de vocês que está em jogo. Deixa esse peso todo em casa. Vocês não precisam levar isso para fazer a prova, porque vocês são muito mais do que as avaliações mostram que vocês são. Uma série de elementos entram no momento de uma avaliação. A tensão, o nervosismo, uma dor de barriga, a cobrança excessiva que vocês estão carregando. Vocês já se cobram demais, deixa a cobrança de pais e professores de lado. E façam a prova, como ela é, a prova, não é diferente da prova de Santa Mônica. Ela pode parecer mais difícil, mas não é. O mais difícil é a cobrança que vocês colocam. Então deixem tudo isso de lado, não é o talento, nem a capacidade, nem o futuro de vocês que está sendo testado, está sendo posto em prova. É meramente os conhecimentos disciplinares que vocês aprenderam na escola. Eu acho que se vocês se ligarem nessa parada, vocês vão fazer a prova um pouquinho mais leve e isso pode ajudar muito vocês. Beleza, galera? Espero que eu tenha contribuído nesse momento final para a prova do Enem. Até a próxima. Um beijo do gordo. Uou! E até a próxima. Valeu, galera!